Pessoal, eu estou gravando hoje esse vídeo para tentar auxiliar vocês na criação do formulário do Google, né? O nosso foco vai ser a avaliação da aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta estratégica nesse momento que a gente está de distanciamento pessoal. E essa apresentação ia ter acontecido na escola em ATPCA, na nossa formação do dia 26 de março. Então, como não tivemos essa formação lá, porque as aulas já estavam suspensas, a gente está realizando, então, essa formação hoje, dia 14 de maio, iniciando o processo no dia 7 de maio, onde a gente tratou na formação sobre tecnologia. Então, hoje, o que a gente vai ver aqui? Vai ver o uso da tecnologia na avaliação, com a criação de formulários do Google. E a gente vai utilizar também essa ferramenta para dar apoio nas aulas que a gente vai desenvolver no Google Sala de Aula, no Classroom, né? Nas próximas atividades. O nosso formulário do Google, numas aulas que eu andei assistindo tutoriais sobre o Classroom, o professor sugeriu o seguinte, que toda criação de formulário, você pode utilizar também a ferramenta Classroom, e lá tem acesso ao formulário, mas fica muito mais fácil o acesso e a localização no seu Drive quando você cria ele fora do ambiente sala de aula, tá? Então, é um recurso que você pode estar utilizando dentro, mas também você pode estar utilizando fora da sala de aula para elaborar ele. E é muito mais fácil depois da localização, você pode até utilizar ele em outros momentos, com outras turmas, em outras atividades. Então, para a gente começar aqui, é importante que você acesse o seu e-mail. Pode ser um institucional ou não, ele tem esse recurso nos dois. Eu aconselho todas as atividades utilizar o institucional, porque a capacidade de armazenamento no seu drive institucional é de 1 tera, enquanto o seu normal, o seu e-mail do Gmail pessoal normal, a capacidade dele é menor. Então, acessando o e-mail pessoal, onde que você vai? Você vai clicar no Google Apps, que fica aqui em cima, onde tem esses 9 pontilhados, perto da fotinha aqui. Então, acessar ao lado superior direito a barra do Google Apps. E aí, qual o passo que você vai fazer? Tá vendo a setinha preta aqui do ladinho? Você vai com seu cursor direcionar ela para baixo, levantando a barra de rolagem aqui, passando a barra de rolagem, onde a gente vai encontrar o ícone Documentos do Google. E nesse ícone você vai clicar nele e ele vai abrir essa visão. Quando você abre o Google Documentos, ele dá essa visão para você. Tem todo o acervo que você tem no seu Drive, de últimos documentos acessados abaixo, mas essa visão inicial. Aonde você vai clicar para achar a ferramenta Google Forms? Você vai clicar nos documentos do Google e aqui ele aparece o documento Word, planilhas, apresentação, que é o PowerPoint, e o formulário. Então, você acessando o ícone documentos do lado superior esquerdo, vai aparecer essa visão para você. Como você vai, nessa aula, treinar o formulário, você vai clicar nele. Clicando nele, ele vai aparecer essa barrinha aqui, ó, tá selecionada a minha. Então, clicando nele 2 vezes, ele já vai aparecer essa tela para você. Essa é a visão que se tem ao abrir o ícone formulário do Google, tá? E a partir daqui a gente vai começar os nossos trabalhos hoje. Ao clicar em branco, você vai criar um novo formulário. Criando o novo formulário, vai ser essa visão que vai aparecer para você na sua área de trabalho. Então, quando você cria esse formulário, você vai realizar algumas modificações. A primeira importante é alterar o nome desse formulário, para facilitar a identificação dele e também ficar de mais fácil acesso no seu Drive, né? A fazer um documento, depois ele pode se perder com a demanda do número de formulários. Eu costumo, é uma organização pessoal, arquivar em pastas. Em outro momento, eu posso ensinar vocês a mexer no formulário, dar acesso às minhas pastas para vocês visualizarem.
e ver a forma de organização também. Eu coloco tudo em pastas para saber qual foi o último formulário que eu alterei. Eu crio bastante modelo de formulário, inclusive eu já criei um para cada um de vocês para facilitar com a listagem dos alunos desse ano. E eu vou estar compartilhando em outro momento com vocês. Então, o que é importante ao criar um novo formulário? Alterar o nome para a identificação dele. Alterando esse formulário, o segundo passo aqui está a alteração. Ó. Eu alterei o nome do formulário, como seria o POTA-PCA do dia 26 de abril. Abril não, março, né? Eu até digitei errado aqui. Essa seria a prova teste do nosso ATPCA. Esse formulário aqui era um teste. Então, alterado o formulário, o que tem agora de ferramenta que a gente consegue utilizar nele? E nesse momento é importante você saber os recursos que ele tem disponível, para depois criar estratégias para elaborar sua prova. Então, aqui nessa setinha azul ao lado, tem personalizar o tema. Eu posso modificar a cor, plano de fundo. É nesse sentido que serve essa personalização. Então, quando eu clico na personalização do tema, ele aparece esses ícones aqui. Eu posso alterar as cores do meu tema, eu posso alterar o cabeçalho do meu tema. Quando eu clico em cabeçalho, ele aparece essa caixinha aqui. E nessa caixinha eu consigo selecionar imagens para estar colocando como cabeçalho. O Google ele fornece algumas próprias dele, mas eu também posso puxar uma que eu tenha no meu computador em outro local da internet. Então, ó, esse daqui é o que o Google mesmo oferece. Então, você pode personalizar inserindo, só clicar em cima dessa imagem, é a imagem que o Google disponibiliza. Tem vários temas prontos, você pode utilizar ela e depende do tipo de formulário que você está criando. Esse daí é opcional, né? O design dele. Aí depois eu tenho essa opção de fazer o upload, que é do seu próprio computador, e buscar uma imagem que tenha no seu computador. Para isso você precisa ter ela salva em algum local de fácil acesso. Eu, para organização pessoal, quando eu quero localizar algum documento fácil, eu deixo sempre ele salvo na minha área de trabalho. Aqui eu estou anexando uma imagem, eu peguei o próprio logo do formulário do Google, vou anexar ele nesse formulário teste. Então, quando eu anexo ele, ele fica nessa aba superior aí, tá vendo? Tá escrito formulários, aqui é a minha imagem que eu coloquei, ela não é de uma boa qualidade, eu busquei na internet ela, mas você pode colocar qualquer outra, ela vai ficar bem legal. Então, isso daqui a gente usa essa ferramenta para personalizar o seu formulário. Depois, o terceiro passo, que é muito importante, é você alterar o título do seu formulário. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui uma prova teste do ATPCA, aqui eu identifico, e essa visão que eu altero aqui o título, o meu aluno vai ter ao acessar o formulário. Então, aqui, quando eu coloco prova teste na parte superior aí em cima, eu estava alterando o nome do formulário para eu localizar. Aqui nessa aba onde está selecionado de azul, eu altero ele para identificar que tipo de atividade eu estou propondo ao meu aluno. Depois que eu escrevi, ó, eu mudei lá o que eu estava alterando do título. Eu coloquei aqui passo a passo como montar uma avaliação no formulário Google Forms. Aqui, como eu já disse, é uma identificação para o aluno saber do que se trata o seu formulário. Depois, nós temos aqui o título alterado, tá? E a gente tem também a opção de alterar a descrição, que é essa parte onde eu escrevi aqui. Descreva as orientações necessárias para a realização da avaliação. Aqui você pode colocar como orientações gerais da sua prova, alguma informação que você acha relevante. É opcional o uso disso, tá, gente? Depois eu tenho aqui a opção, alterei a descrição do formulário, caso eu queira alterar na minha prova, eu vou colocar uma primeira pergunta. Então, eu vou clicar aqui nesse maisinho. Esse maisinho aqui vai inserir uma pergunta. Quando eu clico no maisinho, ele logo já vai aparecer aqui pergunta sem título, é a opção. E daí eu tenho outras funcionalidades que é depois escolher
que tipo de resposta eu tenho, mas é importante inserir a primeira pergunta. Então, eu digitei qualquer pergunta lá, não deu certo. Eu quero excluir essa pergunta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir, é só clicar aqui nessa lixeirinha que tem aqui embaixo, excluir, e ela vai deletar. Deletou, ela volta naquela visão anterior sem a minha pergunta. Eu só tinha o cabeçalho do meu formulário. Excluída a pergunta, eu quero adicionar uma nova pergunta. Então, eu vou clicar no maisinho novamente. Eu vou adicionar uma nova pergunta. Ah, agora tá bom. Eu já sei qual pergunta vai ficar aqui como a primeira. Digitei ela. Eu posso também, gente, se eu tenho uma prova montada no documento no Word, ou até mesmo no PDF, eu posso copiar e colar, tá? Aqui ele aceita esse recurso. Então, o oitavo passo aqui, eu vou adicionar a minha pergunta. E aqui eu inserindo uma pergunta, qual é na minha prova teste? Depois, eu vou escolher qual tipo de resposta eu desejo que o meu aluno dê. Eu tenho aqui o tipo de resposta curta, por exemplo, ele vai escrever somente o nome dele, uma palavra, coisas pequenas. Eu tenho um parágrafo onde ele pode escrever um texto, por exemplo. Eu tenho múltipla escolha, que é as alternativas que a gente coloca e depois seleciona aquela questão correta para o aluno estar realizando a resposta dele, né? Caixa de seleção, o aluno pode utilizar várias opções, selecionar assim 3, 4, 10 opções ao mesmo tempo como resposta à sua pergunta. A lista suspensa é esse modelo que a gente está utilizando agora para o aluno selecionar o nome dele e o número nas nossas listas que a gente está criando nesses formulários. O upload de arquivo é onde o aluno, por exemplo, pode tirar uma foto de uma atividade que você tenha proposto para ele e anexar nesse formulário e te enviar. Você recebe o número, o nome do aluno, a identificação dele normal e recebe o link dessa publicação que ele fez. Temos também a escala linear, que eu vou falar mais para frente dela, a grade de múltipla escolha, a grade de caixa de seleção e a data, tá? Que esses são outras funções um pouquinho mais complexas. Eu acho que nesse momento, esses primeiros tópicos aqui já soluciona grande parte das nossas dificuldades e também os recursos que a gente precisa criar de estratégia para a elaboração das nossas aulas. Agora eu vou escolher o tipo de resposta. Eu selecionei aqui primeiro a resposta curta. É somente selecionar ela, ela já vai aparecer aqui para o meu aluno, tá? Aí, mudei. A segunda opção é a resposta parágrafo longo, onde o aluno pode inserir textos, que eu já havia falado na tela anterior. Aqui eu tenho a múltipla escolha, então eu posso colocar a primeira opção, segunda, terceira, o número de opções que você definir no seu quadro de opções para resposta, né? Os distratores. A caixa de seleção, aqui também eu posso colocar a primeira opção, segunda, terceira opção, ou várias opções, onde o aluno tem a opção de selecionar várias ao mesmo tempo como opção de resposta. Aqui eu tenho a lista suspensa, que é similar de múltipla escolha, só que ele vai selecionar, é aquela que a gente está utilizando na escola para colocar o número do aluno, o nome, depois a gente já identifica o total. E aqui ele também você pode colocar várias opções de resposta para ele. Em vez de ficar as opções abertas, ele vai clicar nessa lista suspensa e vai selecionar a que ele achar correta. O upload de arquivos é aquela que você pode solicitar o arquivo, ele pode enviar para você, por exemplo, uma imagem, um arquivo do Word, um arquivo no Excel, PowerPoint, PDF, um vídeo. Ele anexa qualquer tipo de material que seja digital. Quando você coloca esse upload, você tem que adicionar, ou seja, você tem que permitir que os participantes façam esse upload a partir dos arquivos do Drive dele. Então, é só colocar em continuar que ele vai dar tudo certo e o aluno vai conseguir enviar o material que você solicitou para ele. Aqui eu tenho também a opção, dentro do upload de arquivos, de limitar o número de arquivos, número máximo de arquivos que o aluno pode enviar e o tamanho máximo de arquivos. O Drive
o nosso institucional, ele comporta 1 tera, tá, gente? Então, cada arquivo ele vai poder ter no máximo 1 giga, tá? Por resposta. Então, quem define isso, o tamanho do arquivo a ser compartilhado é o professor quando está criando o formulário. Aqui eu tenho a escala linear. O que que é? É um marcador, onde você pode dar a opção do aluno, por exemplo, avaliar uma questão e atribuir um valor de 0 a 10 para quantificar a resposta à análise de uma pergunta, ou seja, quanto ele gostou de tal atividade, de 0 a 10, uma escala de 0 a 10. É uma autoavaliação também, ele pode estar utilizando esse tipo de escala linear. Essa grade de múltipla escolha, o aluno vai associar uma resposta que está numa linha a uma resposta que está numa coluna, para definir o resultado correto. Esse de escolher a grade de seleção é o mesmo princípio da anterior, só que agora aqui ele vai selecionar um resultado correto de uma linha com uma coluna. Só que nessa opção ele pode associar vários tópicos ao mesmo tempo, diferente do de múltipla escolha. Múltipla escolha ele vai selecionar apenas uma. Quando eu tenho essa opção que é como se fosse uma lista suspensa, eu posso selecionar mais de um resultado. Essas 3 últimas funcionalidades é um pouquinho mais complexa para assim você realmente montar um questionário que seja claro e específico para o aluno qual é a função que ele tem que ter, mas existe essa opção também. Aqui eu tenho a opção de colocar a data e a hora, né? Eu posso selecionar aqui, colocar como opção, por exemplo, o aluno acessou o formulário, ele colocou o nome, número e série, selecionou uma lista suspensa dele. Você pode também colocar isso daqui para ele identificar o mês, o dia e o ano que ele está enviando, ou o mês, o dia e o ano que aconteceu qual fato em uma pergunta qualquer. E ele vai aparecer aqui um calendário para ajudar. Então, ele ajuda, por exemplo, numa resposta onde o aluno tenha que definir data de nascimento, eventos históricos, entre outras coisas. Agora aqui eu estou na pergunta normal, né? Aqui onde eu posso colocar o horário também. Lembrando que essas 2 últimas opções, quando eu gero o Excel dos resultados dos alunos, o Forms ele me dá automático, tá, gente? Ele chama isso de carimbo de entrada, carimbo, data e hora que o aluno enviou o formulário. Aqui eu tenho o 10º passo, que é mudando o título ou uma nova aba. Esse título aqui eu estou me referindo a uma nova seção, tá? É uma outra página que eu posso criar. Eu posso, por exemplo, criar uma seção para cada pergunta, onde assim o aluno ele não vai ter acesso à prova inteira numa única visão, num único acesso. E eu posso estar direcionando, pergunta 1, sessão 1, pergunta 2, sessão 2 e assim por diante, tá? E o aluno faz pausadamente cada questão. Então, aqui, inserir a aba, ou seja, outra página. Você tem a opção de fazer várias perguntas em uma página ou fazer uma pergunta separada por página diferente. Esse recurso permite que quem esteja respondendo ao teste não tenha acesso a todas as questões em uma única vez. Muitos alunos desistem de responder ao ver quantas perguntas ainda falta para concluir. O mais indicado é não informar todo o arquivo de uma única vez. 10º passo aqui é mudando o título da nova aba. Então, aqui eu posso colocar o nome da seção, o tema da pergunta, e posso novamente, é opcional, fazer a descrição do conceito ou algo que o professor considera relevante que o aluno precisa saber. Agora aqui eu vou ensinar você a inserir a imagem para dar suporte na questão. Aqui do ladinho vai aparecer uma barra na vertical, onde eu tenho várias opções. Essa opção aqui, que está em frente à setinha azul, é de inserir imagem. Eu clicando nela, ela vai aparecer essa caixa de diálogo, onde eu tenho todas essas opções para inserir a imagem. Eu posso fazer o upload, que é do próprio computador, de uma câmera, URL é de um arquivo da internet, fotos é das fotos que você já tem salvo no seu Google Fotos, algum arquivo que esteja salvo no seu Google Drive, ou pesquisar imagem do Google. Você clica em um desses tópicos aqui
e seleciona o caminho onde você quer pesquisar a imagem para colocar. Esse recurso permite que você não precise sair do Forms para estar pesquisando qualquer imagem para estar adicionando. Você vai no ícone pesquisa, dá um nome para sua pesquisa, por exemplo, bandeira do Brasil, e ele vai pesquisar vários modelos de bandeira e vai te abrir a caixa com várias opções. Você seleciona aquela que você quer. Então, aqui, ó, eu estou no passo 11, inserindo do meu computador, tá? Eu vou selecionar uma imagem do meu computador, minha pergunta, inserir ela aqui, ela vai aparecer aqui dessa forma. Ela aparece pequena, mas tem uma barrinha que, se você clicar em cima dela, você pode deixar essa imagem grande. Basta arrastar a abinha. Você pode também dar um título para a sua imagem. Isso é opcional. Não vai aparecer para o aluno se você não adicionar esse título, tá? Depois, aqui eu coloquei, ó, que você pode inserir um título, é opcional. Se eu quiser essa imagem em mais de uma seção, por exemplo, eu posso duplicar. É só clicar nesse pontilhado aqui, nessa caixinha do lado da lixeira, e ele vai publicar várias imagens dessa dentro do meu arquivo. Se eu não quero essa imagem, eu posso clicar aqui na lixeira e excluir. E eu tenho essa opção também. Clicando aqui, eu posso exibir o texto. Ao passar somente, por exemplo, eu coloquei um título, ele não vai aparecer aqui descrito. Se eu passar o cursor aqui, ele vai exibir esse texto ao você selecionar ele por cima. O 12º passo vai ser inserir uma imagem de uma nova pergunta. Então, aqui tem uma pergunta. Adicionei a minha pergunta. Essa imagem eu posso adicioná-la aqui em cima. Nessa tela não está aparecendo, mas do lado de pergunta aqui vai aparecer um ícone imagem também. Você pode selecionar aqui uma imagem para colocar dentro da própria pergunta. Eu vou fazer isso ao vivo para vocês, que aqui, quando eu montei esse PPT, não estava... Esse recurso eu não tinha me atentado nele, que é bastante recurso para estar recortando, copiando, então foi algo que passou despercebido. Então, aqui eu coloco, ó, minha pergunta, coloco as opções, né? Só escrever ou copiar, colar. E se eu quiser várias seções com a mesma pergunta, basta clicar aqui também e copiar. Depois, se eu não quero mais essa pergunta, eu posso excluir. É importante todas as perguntas você deixar como obrigatória. O que acontece? Quando você não deixa como obrigatório, o aluno pode passar corrido por 3 perguntas sem responder. Então, se você deixa como obrigatória, ele não consegue enviar esse arquivo sem responder todas as perguntas. Em todos os formulários que eu construo, eu deixo como todas as questões obrigatórias, para que ele responda todas, senão ele não pode enviar para mim o banco com as respostas. Cliquei em obrigatório, ele vai sempre aparecer uma cor destacando. Essa cor vai ser alterada de acordo com o tema do seu formulário. Se ele for amarelo, ele vai ser amarelo. Como o meu tá azul, ele ficou meio lilazinho, meio roxo aqui. Eu posso adicionar vídeo também. É só clicar aqui em cima, era imagem. E aqui nesse ícone abaixo, que lembra do YouTube, né? Você pode adicionar um vídeo. Quando você adiciona um vídeo, o que acontece no formulário? Esse vídeo ele precisa estar ou em um canal que você tenha no YouTube, ou ele precisa ter o URL, que é um acesso de algum local que ele esteja hospedado na internet. A única ferramenta que o formulário não permite é que a gente anexe um vídeo que esteja, por exemplo, no seu computador. Então, para, por exemplo, você adicionar a videoaula que você produziu aqui, você precisa subir ele para um canal que você tenha no YouTube. E só para curiosidade, todos nós que temos conta no Gmail temos um canal já no YouTube, tá? Basta acessar com o seu e-mail do Google, tá? Em outro momento também ensino essa ferramenta para vocês, que é bem fácil também colocar vídeos no seu canal. Então, aqui eu coloquei um vídeo, ó,
estou no YouTube, vou pesquisar técnicas de estudo. E ele vai aparecer várias opções próprias do YouTube. Se eu já assisti algum vídeo, eu quero selecionar um específico, eu vou atrás daquele específico. Eu posso, a partir daqui, fazer a pesquisa e ver qual vídeo eu quero adicionar. Não preciso estar saindo da página para procurar um vídeo no YouTube. Então, aqui eu já adicionei, mesmo esquema da imagem. Essa caixinha aqui que apareceu, onde está as top 10 técnicas de estudo, é um vídeo. E esse vídeo aqui eu posso clicar, ele vai aparecer uma barrinha azulzinha nele e eu posso aumentar ele na configuração de tamanho mesmo, para o aluno assistir o vídeo no espaço maior da tela que ele conseguir. Então, eu posso arrastar e aumentar. Aqui, mais uma vez, eu posso fazer a descrição do que o aluno vai assistir nesse vídeo que eu coloquei. E posso também exibir legenda ao passar o cursor por cima, tá? Tem essa opção de você colocar uma legenda para ou não, tá? Opcional. Aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu vou adicionar uma seção. Então, adicionei uma nova seção, ela vai aparecer aqui a seção 2, porque eu estava na seção 1 trabalhando até agora. E ela segue o mesmo ritmo. Então, nessa seção 2, eu vou colocar as informações necessárias para ele, eu coloco um novo tema, um novo título, eu posso colocar uma nova descrição. E como tornar as suas perguntas testes para avaliação. Quando eu criei essas perguntas, nesse passo aqui, o que é importante fazer para transformar as minhas perguntas em testes? Ou seja, eu vou atribuir um valor e vou selecionar a resposta certa e o formulário vai me indicar o tanto de pontuação que o aluno fez ou não no meu formulário. Então, eu vou nessa barrinha superior aqui em cima, em configurações. Quando eu clico em configurações, o que acontece? Ela vai me dar essa visão geral. Então, aqui eu tenho geral, onde eu vou ter essas opções. Eu não seleciono nada disso, tá, gente? Porque sempre bloqueia o formulário, porque eu costumo compartilhar ele na rede social. Seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja agora no Google Classroom que a gente vai trabalhar. Então, eu não clico nada disso daqui. Aqui eu tenho a opção de coletar por e-mail, limitar uma resposta, editar após envio, ver gráficos. Nada disso daqui para mim eu utilizo. Eu tenho aqui a apresentação e tenho testes. Então, na onde que eu vou para configurar os testes? Eu vou na configuração. Chegando aqui, ó, em apresentação, eu tenho essa opção que eu costumo deixar ativado, tá? Eu não coloco ativado embaralhar a ordem da pergunta, mas é opcional. Se você, na sua disciplina, quiser fazer isso, pode. Eu não costumo fazer para minha organização também. Então, eu mostro aqui a barra de processo. É a visão do aluno agora. O que ele vai ver? Ele vai ver a barra de processo. E, após ele enviar o formulário, ele pode mostrar o link para enviar outra resposta. Por que eu deixo isso ativado? Porque pode ser que eu esteja na sala de aula, usando a sala de informática, e daí eu coloco lá acesso para eles em vários computadores e os alunos vão revisando a máquina, né? Então, enviou a resposta, já fica lá aberta a página para outro aluno acessar e enviar outra resposta. E depois eu tenho a barra testes. Quando eu clico em testes, ele vai aparecer isso daqui. Para eu criar um teste, eu tenho que clicar aqui em criar um teste. Cliquei em criar um teste, eu tenho essas opções. Eu deixo sempre assim, liberar a nota, imediatamente após o envio, porque eu já selecionei aquela resposta que é correta. Então, o aluno ele já pode saber quantos pontos ele tirou de tantas perguntas. Essas opções aqui, elas sempre vêm as 3 selecionadas. Você pode desclicar ou deixar clicado selecionado. O que é isso? É o que o aluno ou as pessoas que acessam o formulário pode ver. Ele pode ver as perguntas erradas? É sua opção. Escolher se ele pode ver ou não. Ele pode ver as respostas corretas? Mais uma vez, sua opção como professor escolher se pode ou não. Ele pode ver os valores? Sua opção também. Então, clicou aqui, eu tenho essas opções. Eu vou fazer um teste aqui mostrando para vocês. Então, eu selecionei criar teste, eu liberei a nota imediatamente após o envio e eu vou trabalhar agora com as perguntas erradas. Então, ó, como também o que eles poderão ver as respostas das questões respondidas.
Quando eu selecionei aqui, eu ativei lá o meu teste, eu voltando para a página inicial, para eu ativar esse teste e atribuir uma pontuação, ele agora vai aparecer lá em cada pergunta. Isso eu preciso voltar em cada pergunta. Eu criar essa chave de resposta, tá? Essa chave de resposta, ela vai me abrir essa tela, onde aqui eu posso colocar a pontuação e selecionar a resposta correta. Então, aqui eu coloquei que essa pergunta vale 2 pontos e selecionei aqui eu posso também, aqui eu esqueci de marcar, tá, gente? Eu acho que eu esqueci. Qual era a resposta correta? Ou tem a opção também de somente atribuir um valor, qualquer uma que ele selecionar está correta e já vale 2 pontos por ele ter selecionado. Se eu adicionar o feedback da resposta, eu vou ter a opção de dar um feedback para o aluno das incorretas, porque naquela hora, na hora que eu selecionei o teste, eu coloquei que o aluno poderia ver as incorretas, não a correta, né? Então, eu dou um feedback para ele por que aquelas que ele selecionou é incorreta. E tem a opção também de colocar corretas, tá? Então, isso daqui é opcional, tá? O professor digita o feedback para a resposta incorreta e ele tem a opção de inserir ou não um vídeo ou um link. Ao invés de você escrever, você pode também colocar um vídeo e um link para que o aluno compreenda por que ele errou aquela pergunta. E a mesma coisa serve para quando eu seleciono lá as respostas corretas, tá? Aqui eu dou o feedback, eu posso escrever porque o aluno acertou aquela resposta e posso inserir ou um link de algum resumo, de algum material que eu tenho, ou inserir um vídeo para explicar para o aluno por que ele acertou. Dando sequência aqui, ó, quando eu seleciono as respostas corretas lá no meu feedback, e seleciono o link, ele vai aparecer isso daqui. Daí eu copio o link do local que eu quero copiar ou indicar que o meu aluno vá e ele volta para cá. E colo ele aqui, desculpa, gente, eu colo ele aqui. E o texto eu posso escrever também opcional, tá? Qualquer mensagem que você queira mandar de feedback. Eu posso adicionar um vídeo do YouTube, também é opcional, para o aluno entender por que ele errou, por que ele acertou a resposta, tudo isso é opcional. Então, quando eu ativo essa funcionalidade, ele aparece aqui o feedback, tanto das respostas corretas, tanto das incorretas. É tudo opcional se você quiser ativar. Eu, particularmente, muito difícil ativar isso daqui. Eu faço algo mais simples para estar trabalhando. E aqui eu tenho o recurso também de editar, né, caso você tenha escrito, e de deletar. É só para editar, clica no lapisinho, escreve ali a sua alteração. Para apagar, excluir, é só clicar na lixeirinha. Depois, a visualização do formulário de acesso para aluno. Eu tenho um olhozinho aqui, ó, que é o ícone visualizar. Então, quando o aluno clica em visualização, ele vai ver dessa forma aqui, né? E é dessa forma que ele responde os questionários. Então, aqui aparece também o corpo do questionário, ó, a visualização do formulário para acesso do aluno. As perguntas, a forma como eu montei meu formulário, ele vai aparecer até a última pergunta, ele vai tendo aqui o processo. Então, aqui eu estou na primeira sessão de 2, página 1 de 2. Ele terminou a primeira sessão, ele vai para a próxima. E depois que ele foi para a segunda sessão, ele envia o formulário e aqui ele pode ter a precisão, ou seja, ver quantos pontos ele acertou. Se você deu o feedback das respostas corretas, nesse momento aparece no ver precisão o porquê que ele acertou ou o porquê que ele errou. E eu tenho a opção que eu deixei selecionado lá, enviar outra resposta, onde o outro aluno pode selecionar e enviar também a resposta do questionário do formulário, tá? Aqui tem a visualização do feedback lá que você deu para o aluno, ou por que ele errou, por que acertou, tá? E depois ele retorna para a página. E como enviar o link do teste para avaliação? Tem duas maneiras de enviar. Eu posso enviar o link completo ou o link curto, tá? Então, eu venho aqui, enviando o formulário para avaliação, eu clico em enviar, ele vai aparecer essa caixa, onde tem enviar para e-mail, um link compartilhável, ou você pode enviar direto para o Facebook, para o Twitter, tem opção, eu acho que Instagram também,
Normalmente, eu vou direto no link, tá? Eu não mando nada por e-mail. Então, aqui ele aparece sempre o link completo. Quando você clica no URL curto, olha só como ele diminui o tamanho do link. Basta você vir aqui nesse ícone aqui que está escrito compartilhar do lado direito e ele copia automaticamente, você envia o arquivo que você quiser, tá? Eu tenho as outras opções aqui que eu posso incorporar ele também em um arquivo HTML, que é uma página que eu tenho na internet. E como duplicar o formulário pronto? Você criou um formulário, você quer duplicar, fazer várias cópias, porque, por exemplo, você criou um formulário simples, não aprendeu muito bem como selecionar várias turmas ao mesmo tempo. Você vai duplicar esse formulário e vai usar, por exemplo, no primeiro A um, no primeiro B outro, no primeiro C outro, no primeiro D outro. Você vai aqui nesses 3 pontinhos ao lado da fotinha sua, vai aparecer essa caixa de diálogo, você vai fazer uma cópia. Fazendo essa cópia, você está duplicando o seu formulário. Então, ele vai aparecer essa caixa de diálogo, onde vai aparecer o nome, e ele sempre aparece cópia e o nome do documento original. Aqui, nesse momento, você vai alterar o nome do formulário. Por exemplo, eu posso colocar aqui que é a avaliação teste do primeiro B. E ele vai salvar no meu Drive uma cópia desse arquivo original que você criou, como sendo a prova teste da primeira série B. Passando aqui, é só clicar em OK e ele vai salvar. O novo formulário está pronto para uso. Aqui o meu eu criei com o nome cópia da prova teste de ATPCA, tá? E esse novo formulário está em uso. Então, eu tenho aquele anterior, que é o modelo original, e tem essa cópia que tem a mesma formatação do modelo original.